Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Bom, eu sei que vocês estão curiosas desde o vídeo passado para saber como que a gente vai continuar este vídeo aqui para montar o jogo americano. Então, primeiro, se você não assistiu a aula passada, onde eu ensinei a fazer essas partes da minha abóbora, tem um link aqui em cima que vai aparecer para você clicar e assistir para deixar pronto já essas partes. Por enquanto eu vou deixar essa parte reservada e eu vou para a confecção da base do meu jogo americano. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de manta e aqui a que eu estou usando é de 30 por 40. Então eu cortei um pedaço de manta de gramatura 100. Ela tem resina de um dos lados, apesar de eu não gostar muito de manta resinada, mas era a manta que eu tinha aqui à minha disposição. E eu escolhi esse tecidinho que eu quero fazer a base do meu joguinho americano, com esse begezinho de florzinha. Só que eu tenho apenas uma faixa dele. Eu não tenho o suficiente para cobrir meu jogo americano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar pedaços e vou fazer ele aos pedaços. Então, eu vou cortar um pedaço aleatório que cubra uma das minhas partes. O importante é cobrir toda essa parte dos 30 centímetros. Então, eu vou cortar um pedaço, vou alinhar e vou posicionar onde eu quero que ele fique. Daí vou cortar um outro pedaço aleatório, um outro pedaço aleatório e eu vou preencher toda a parte da frente do meu jogo americano. Então aqui está o primeiro pedaço que eu cortei. Agora eu vou vir com um outro pedaço. O importante é que eu tenha sempre alguma linha muito bem retinha. Então aqui tem que estar reto e aqui tem que estar reto. Vou posicionar ali, vou tombar direito com direito. Vou alinhar essa linha, vou colocar alfinetes apontando para onde eu quero costurar. E vou fazer uma costura reta de ponta a ponta, lembrando de dar retrocesso no início e no final. Aqui está a costura feita. Agora eu posso tirar meus alfinetes. Vou desvirar. Já passei a ferro. Agora eu vou desvirar e cortar esses dois excessos. Vou vir com mais um pedaço de tecido. Deixar um dos lados bem retos e vou alinhar de forma que encaixa ali. Então, vou colocar direito com direito, alinhando o meu tecido. Vou alfinetar e também vou passar uma costura. Lembrando de dar retrocesso no início e no final. Costura feita, vou tirar o alfinete, passar a ferro e tirar o excesso. Só que eu não quero que aqui fique um lado muito grande, então eu vou dobrar. Vou achar um ângulo que eu queira cortar, vou vincar e daí eu vou puxar a manta para cá e vou cortar ele naquela parte onde eu quero delimitar o meu tecido. Agora eu vou voltar minha manta para a posição certa, vou desvirar e cortar o excesso. Vou pegar mais um pedaço, colocar direito com direito, alinhar e alfinetar para daí costurar. Agora eu vou passar a ferro para tirar o excesso. Ainda falta uma pontinha que eu preciso preencher. Se eu fizer somente isso, vai ficar somente uma pontinha ali. Então, eu vou ver um jeito de que fique um pouquinho maior o tecido. Então, eu vou querer que fique assim. O que eu faço? Tombo o meu tecido na posição que eu quero que fique, alfineto e vou costurar agora por esta margem aqui do tecido de cima. Agora eu preciso tirar este excesso antes de tombar o tecido para lá, para não ficar com sobreposição de tecido ali embaixo. Então, como que eu faço isso? Eu vou puxar minha manta, vou virar e vou refilar esse tecido, deixando mais ou menos um pezinho de máquina. Agora é só refilar e eu já estou com um dos meus lados prontos. Agora eu quero preparar um bolsinho para ser um porta-talher. Então, eu vou cortar um pedaço do mesmo tecido, de 24 centímetros por 11 centímetros. Vou dobrar no meio direito para fora sempre, então vou dobrar no meio avesso com avesso.
Vou cortar uma faixinha de tecido de 4 centímetros, um pouco mais larga do que essa metade do meu tecido aqui, então vai ser mais ou menos uns 13 centímetros. Vou vincar no meio com o ferro, vou dobrar a beiradinha e eu aqui resolvi passar uma dupla face, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou passar uma dupla face nas duas extremidades e vou trazer a extremidade para a parte vincada do meio. Se você preferir, você pode dobrar da maneira tradicional de dobrar uma faixinha para fazer um acabamento estilo viés. Essa parte aqui que tá dobrada vai ser a parte onde vai ter a parte da ponta finalizada. Então, avesso do tecido, vou dobrar para lá. A parte que eu fiz acabamento da minha faixinha vai ficar na parte que tá dobrada. Então, ficou assim. Eu prendi meu viés aqui na parte superior e aqui está minha parte dobrada. Agora eu vou tirar esse excesso e vou alinhar meu bolsinho na parte inferior do meu joguinho americano. E daí eu vou passar uma costura aqui para finalizar este bolso e uma bem na beiradinha para prender. Meu bolsinho já tá preso. Agora eu vou pegar a minha abóbora e vou posicionar ela. Lembrando que eu não posso posicionar nas extremidades porque vai ter margem de costura aqui ainda. Vou encaixar meu cabinho, eu vou tirar um pouquinho desse cabinho que eu acho que ele tá meio comprido. Eu vou encaixar meu cabinho aqui embaixo. Também lembrando de deixar mais ou menos uns 2 dedos dali da extremidade. E agora eu vou passar uma costura prendendo toda a volta da minha abóbora. O cabinho vai ficar solto, ele só vai ser preso aqui nessa parte. Já costurei toda a volta prendendo a minha abóbora. Agora eu vou vir com a parte que tinha a abertura da folha, vou posicionar desta maneira, de maneira que fique presa ali e vou prender com um botão aqui. Eu tô aqui na maior dúvida se eu coloco ou não coloco um botão aqui. Então, escreve aqui nos comentários o que você acha. Coloco o botão ou não coloco o botão? Como eu ainda não tenho certeza se eu vou colocar ou não esse botão aqui, eu tinha que dar um jeito de prender a minha folha. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei a folha onde eu queria e eu passei uma costura exatamente em cima da onde eu já tinha feito o pesponto da folha. Aqui atrás vocês podem ver. Então, eu simplesmente costurei tudo. Se você for fazer desta maneira, você não precisa nem fazer essa folha dupla face. Você pode montar a folha exatamente como a gente montou a abóbora, se você for fechá-la totalmente. Daí você economiza 4 quadradinhos de tecido. Eu optei por prender depois, mas você também poderia só prender com o botão aqui e deixar a folha solta da mesma maneira que eu deixei o cabinho solto. Mas eu achei que ia ficar mais interessante se eu prendesse. A minha única dúvida é se eu coloco ou não um botão para dar um acabamento aqui. Ainda vou pensar. E para finalizar essa peça, eu simplesmente cortei um pedaço de tecido do mesmo tamanho da frente, vou colocar direito com direito, vou costurar toda a volta deixando uma abertura para desvirar e fechar com um ponto invisível. Agora que eu já deixei a abertura, primeiro eu vou cortar todas as quinas fora, para ficar bonito na hora que eu desvirar. E agora sim eu vou desvirar essa peça. Agora tem que acertar bem isso daqui no ferro e fechar essa abertura.